Acho que a ansiedade é o nosso grande mal, É, principalmente depois da Covid-19. Quem não tem ansiedade, né? verdade. Hoje as crianças, os jovens, adolescentes têm essa situação de ansiedade e isso tem prejudicado a qualidade de vida das pessoas, alguns fobia, pânico. E os estudos apontam que o canabidiol em si, a planta da cannabis também, como um todo, mas o canabidiol em si tem um grande potencial ansiolítico e, como eu já comentei contigo, com poucos efeitos colaterais. Então, esse potencial ansiolítico com pouco efeito colateral é muito interessante, principalmente para as pessoas, né, que são mais jovens e que não têm, não seria interessante o uso de substâncias controladas que levam a algum vício, né? Algum vício bioquímico. Então, o canabidiol pode ser também muito interessante. Tem alguns estudos americanos que mostram que o canabidiol ele é bem interessante naquela fobia de falar em público. Quando o adolescente tem vergonha de falar em público e Perfeito. entra no, e não Nervoso. consegue apresentar um projeto na Trabalho. escola. Então, existem estudos com jovens e o canabidiol e melhorando essa fobia social. Não, e hoje a gente vê muitos adolescentes tomando antidepressivo, muito novos. Eu tenho filha adolescente e ela fala isso. É incrível, né? Hoje, como eles estão dependentes de muita gente com depressão, com ansiedade, acaba tomando remédios, Distúrbio poderia de tomar. sono, né, Fernando? Hoje Ninguém muitas dorme pessoas bem, têm distúrbio de exatamente. Ainda sono. mais com o celular, que agora também Estimula, atrapalhou. Enfim. Gostaria de pedir que você nos explicasse a diferença entre o CBD, canabidiol, para o THC. Ótimo, muito bom. Eu recebo bastante essa pergunta, principalmente nas minhas redes sociais. São substâncias da planta, como eu comentei. A planta tem muitas substâncias. Os dois são fitocannabinoides, né? São derivados da planta. E esses dois canabinoides, eles agem de algumas formas parecidas, mas algumas formas diferenciadas no nosso corpo. Então, o CBD é o canabidiol e o THC é o tetrahidrocannabinol. Tanto o CBD quanto o THC têm indicação para algumas alterações clínicas. Porém, o THC, o tetrahidrocannabinol, ele é aquele que pode dar aquele efeito eufórico ou muito letárgico, que a pessoa fica lá zen, né? Cada metabolismo responde de uma forma, mas ele tem uma ação psicotrópica. Né? Então, ele tem uma ação que age no nosso sistema nervoso central diferente do CBD, do canabidiol. Então, o CBD ele não leva a isso, bem pelo contrário, ele ameniza esse potencial do THC deixar, né, agitado ou ter alguma crise psicótica. O CBD ele entra fazendo um efeito ao contrário. Por isso que é importante quando o profissional que estuda e cuida do paciente escolha um produto com equilíbrio entre esses compostos. A gente não precisa retirar o THC do tratamento, mas talvez uma pequena quantidade do THC no tratamento da saúde do paciente é interessante para o metabolismo e não vai ter esse efeito. Eu vejo que o meu irmão não pode ter, né, o THC. Eu tenho um irmão que tem problema de esquizofrenia, nananã. Exato. Então, nesses casos, tem que evitar. Nesses casos, as concentrações mais altas de THC não é interessante. Na esquizofrenia, o THC em altas doses pode levar a psicose, Perfeito. a ouvir-vozes e até situações mais graves, né? Perfeito. O que me deixa muito feliz é saber que o canabidiol serve também como paliativo. Como ele pode ser utilizado para alívio das dores? É muito bom. A cannabis em si é muito interessante para dor crônica, para o controle de dor crônica. Então, nós temos principalmente o THC, tem uma ação no sistema nervoso central, onde altera o nosso limiar de dor e a nossa percepção. Então, não é que a Fernanda não está sentindo dor porque está tomando cannabis, né? Mas talvez a Fernanda não tenha uma dor que a incomode tanto que ela consegue ir para a academia, fazer exercício, trabalhar, estudar, fazer as atividades.
né? Então, é importante a gente entender que a cannabis ela tem essa ação nessa forma de interferir na nossa percepção da dor, nesses pacientes que sofrem de dor crônica, porque esses pacientes que sofrem de dor crônica, eles não conseguem ter mais qualidade de vida. E não é nem questão já de melhorar a dor, porque às vezes nem consegue melhorar a dor, dependendo se for uma dor de uma alteração neuronal, que tem uma lesão neuronal, o paciente não tenha como ter uma resposta de melhora, mas o fato da gente interferir nessa percepção faça com que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, os pacientes às vezes relatam no consultório assim: não é que eu não tenha dor, mas eu tenho dor e essa dor parece que ela está ali num cantinho e eu consigo fazer as minhas atividades. Isso é importante, né? É importante a qualidade de vida. E também no cuidado paliativo, como você citou também no paliativo, é interessante nos pacientes oncológicos, né? Esses pacientes de cuidado paliativo que já não têm mais perspectiva de melhora clínica e de cura do tratamento em si, sofrem muito, porque às vezes têm consciência do que está acontecendo. Então, a cannabis ela é muito interessante e é comprovada cientificamente que os derivados da cannabis, eles são seguros e eficazes para esses pacientes oncológicos em cuidado paliativo.